Vamos trazer aqui a análise do Massini a respeito dessa derrota do Verdão aí pro Cruzeiro, né, cara? Palmeiras que perdeu sua primeira partida fora de casa depois de 20 jogos e deixou a liderança e caiu pra quarta posição. A gente tava na expectativa de chegar no Super Mundial como líder do Brasileiro, líder da Libertadores, né? E vamos ver o que essa derrota pode impactar aí na moral do Palmeiras pro Mundial de Clubes da FIFA, beleza? E também vamos acompanhar um pouco aqui da Isa Labate falando também desse pós-jogo aí. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza, família? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like pra impulsionar o vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não, antes de falar um pouquinho do jogo, eu preciso dizer para vocês que faz algum tempo, né, independentemente de querer cabeça do treinador, mandar o treinador embora, fora Abel, para do Abel e tal, faz algum tempo que não só aqui, mas lá no canal Raiz, que vocês são testemunhas disso, o Vessone falou sobre isso, é bom que vocês estejam aqui e que vocês sejam testemunhas, né? O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro no ano retrasado porque é um time muito regular. O time estava pronto diante de alguém que, né, foi mal, certo? Então, o Botafogo, e aí entrou em campo o controle do elenco, a capacidade da comissão de conhecer os seus jogadores, quando ele muda o esquema para o 3-5-2 e forma a dupla de ataque. No primeiro jogo contra o Coritiba, o Hendrick não estava, o Palmeiras jogou mal pra caramba e ganhou na bola parada. E no segundo jogo, a partir dali, né, os 12 jogos finais, teve uma derrota contra o Flamengo. Do Tite. Exato. E com o Breno Lopes e o Hendrick, tá? Vira o ano e eu dizia aqui, olha, o Palmeiras precisa melhorar o seu desempenho contra o G6. O Palmeiras, eu tenho um dado aqui que é impressionante, cara. É impressionante. Eu falo bastante sobre isso, mas talvez porque eu não grite, não mostre as amígdalas, as pessoas talvez não levem em consideração, né? Mas o dado, ele é muito impressionante. Eu até separei aqui para falar para vocês. Olha, meu amigo Marcelo Paciello, que me mandou ontem, jogos contra o G6 em 4 anos, 21 a 25. 8 vitórias, 4 empates e 22 derrotas. Caraca. São 11 gols em 11 jogos. O Palmeiras tem 22 derrotas contra os times do G6. Isso fala bastante sobre o trabalho do Abel Ferreira. Isso fala bastante sobre um formato, né? A gente não pode pegar esses 4 anos e jogar tudo no mesmo balaio, mas acho que agora tem uma divisão, um divisor de águas. De janeiro para cá, é um divisor de águas. Não é mais aquele Palmeiras que, quando vende o Danilo, tem que improvisar o Zé Rafael. Que, quando perde um centroavante, Luiz Adriano, por questões comportamentais ali, não estava se ambientando mais, você tem que improvisar o Rony de centroavante. E aquilo funcionou bem, né? Mesmo tendo vencido e perdido títulos. Venceu teve grandes conquistas. Essas são questões que morrem a partir de novembro do ano passado. Definitivamente morrem a partir de novembro do ano passado. Porque o ano passado o Palmeiras teve 3 possibilidades de seguir adiante, e numa delas a mais clara, que foi o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, jogando por um maledeto empate, né? E a estratégia do treinador foi errada, o time se comportou pessimamente, tomou uma tunda em casa. Nas Copas, de novo, as estratégias adotadas pelo Abel e pela comissão técnica levaram o Palmeiras a eliminações. Mas como o Palmeiras ganhou muito e construiu uma história sólida de ser um time que não desiste, fica a explicação, aquela bola na mão, aquele lance de 1 centímetro, isso é pouco agora para este Palmeiras. Isto não vale mais como raciocínio lógico para este Palmeiras, que tem, Felipe Anderson, Vitor Roque, Maurício, Veiga, Paulinho, Martínez, Rios, Aníbal. Cara, não vale mais. Agora, o Palmeiras precisa se tratar como ser humano, como instituição, como um time apto a entrar em campo e não ter 5 minutos dos mais ridículos que eu vi nos últimos anos do Palmeiras em campo. Esses 5 minutos que a gente viu aí. Você pode, sempre vai ter alguém para relativizar, e com razão.
Palmeiras perdeu do Bahia na última bola. Sim, estava tentando ganhar o jogo, perdeu. O Palmeiras perdeu do Flamengo de 2-0. Teve um maldito pênalti para ser cobrado. Foi pênalti, perdeu. Tá? E o Palmeiras ontem perde porque teve 5 minutos ridículos. Mas veja que esses pontos, eles fazem parte da construção de um time ganhador, que você não pode ter. Então, aquele Palmeiras contra o River lá, joga com tudo bem, né? Ou aquele Palmeiras contra o Flamengo, pragmático, Piquerez de zagueiro, Scarpa de ala, ok. Isso, o Palmeiras perdeu o direito, neste momento, de entrar em campo e fazer 5 minutos ridículos. Não é possível que um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro fora de casa, você faça 5 minutos ridículos. Posto isso, relativizando novamente, porque assim é a vida, assim é o futebol, depois dos 5 minutos, depois dos 10, com 15 minutos, o Palmeiras voltou a entender, respirar, passar, entender o que é o jogo. Muita gente dizendo, é culpa do Veiga, é culpa do Abel, colocou 2 volantes, 2 meias. A culpa é do Abel, porque ele é o responsável. Mas não foi por causa do Maurício e do Veiga que o Palmeiras tomou 2 gols. Ponto. Né? É uma questão que não pode mais acontecer para uma equipe que tem tudo que o Palmeiras tem, com todo o investimento feito, com jogadores com qualidade que tem e um treinador e uma comissão técnica capaz de fazer o time evoluir. Então, quando o Abel vem na coletiva e fala assim, o Palmeiras teve 15 escanteios contra 5 do Cruzeiro. Tá bom. Para que serve isso? Para que serve essa informação? Para quem viu o jogo? É o seguinte, o Palmeiras teve 15 escanteios, só um levou perigo. O Palmeiras teve a bola perto da área do Cruzeiro no segundo tempo. 70% das vezes o Cruzeiro teve 2 estocadas e poderia ter feito o 3º gol no contra-ataque, não fez. E daí? Não acontece nada. Não acontece nada. Sabe? É igual ir na padaria. Na padaria tem o quê? Tem pão. É isso. Palmeiras no ataque é você ir na padaria. Você vai na padaria, tem o quê? Pão. E às vezes nem sempre está quentinho. Então, fica a bola, vai de um lado, vai para o outro. Vai de um lado, vai para o outro. Vai de um lado, vai para o outro. É muito volume e volume inútil. Porque chance mesmo de gol foi uma com o Martínez, certo? Uma com o Vitor Roque de cabeça e outras várias quase chances, sabe? Você entra ali perto da área, não chuta, não finaliza, não tabela, o Vitor Roque morre de inanição, coitado. Parece eu, regime da lua, melancia, regime do não sei o quê, pontadinha, agulha na barriga, é um monte de coisa. A bola não chega pro cara, ele joga mais pelo lado esquerdo. Certo? Isso é responsabilidade do técnico. Isso é responsabilidade da comissão técnica. E eu estou falando isso com toda calma e tranquilidade, sem mostrar as minhas amígdalas, lembrando que é possível sim crescer e evoluir. E é isso que o Palmeiras precisa fazer a partir de agora. Para encerrar, Copa é pênalti, responsabilidade da comissão técnica. É um martírio, pênalti para o Palmeiras. Baliza 0. Em jogo grande, precisa voltar e tem que ter uma explicação no Palmeiras para que Paulinho e Vitor Roque não sejam a dupla de ataque do time. E aí é um problema tático ou um problema médico. Nós estamos em junho. O Palmeiras investiu tudo que investiu no Paulinho, a gente sabe, a gente respeita o organismo, foi um risco a contratação dele, certo? Mas será que ele não está apto a jogar? Por quê? É uma opção tática do treinador? É uma questão da canelite? Precisa controle de carga? É preciso ter clareza nesse aspecto. Porque você não pode ter os 2 no banco. Não pode. Os 2 têm que decidir o jogo. Os caras têm que entrar para decidir o jogo. Para isso foram contratados, para levar o Palmeiras de um lugar para o outro. Não é isso? Não foi essa a ideia? E o Estevão de meia. E 3 zagueiros. Demora para entender. É muito difícil para entender. O Paulinho é um jogador para jogar como dupla de ataque, não como ponta esquerda, certo? E o Vitor Roque precisa receber a bola. Gente, olhando o jogo, você percebe que ele várias vezes faz o movimento e não recebe a bola. Então, a partir de hoje, o que o Palmeiras tem que buscar é essa evolução.
precisa evoluir rápido. Rápido não, porque as Copas ainda têm tempo e agora tem essa aventura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É isso. Aliás, 2 derrotas consecutivas do Palmeiras para adversários diretos na briga pelo título do Brasileirão. Primeiro para o Flamengo em casa e depois para o Cruzeiro, agora fora de casa, né? O que terminou com uma invencibilidade do Palmeiras como visitante que durava desde o início de novembro do ano passado, quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians em Itaquera. O Palmeiras agora acaba, inclusive, a rodada, né? E vai para o Mundial de Clubes na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, isso porque o Flamengo venceu, assumiu a liderança, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, foi ultrapassado, e o Red Bull Bragantino também venceu o Vasco e acabou ultrapassando o Palmeiras. Bom, vamos começar do início, né? E eu queria falar sobre a escalação que o Abel Ferreira escolheu para o jogo de hoje. Eu realmente não entendi por que ele começou o jogo com o Rafael Veiga. O Rafael Veiga é um ídolo do Palmeiras, até por tudo que ele sempre fez pelo Palmeiras. Ele foi muito decisivo, tem gols em títulos, né, em campanhas de títulos, em jogos decisivos, em jogos contra rivais. Mas o Rafael Veiga já há um tempo não tem jogado um bom futebol. Ficou um período machucado, voltou. Bem verdade que ele fez um belo gol de falta contra o Sporting Cristal, mas durante o jogo ele não tem aparecido. E mais uma vez foi assim contra o Cruzeiro. Eu não entendi por que o Abel Ferreira mexeu na equipe e colocou o Rafael Veiga de titular nessa partida. E eu acho que acaba expondo o jogador também. Não sei o que vocês acham, mas um jogador que é tão ídolo do Palmeiras e que não tá rendendo, eu acho que quando você insiste com esse jogador, você acaba expondo o jogador. Tanto não rendeu que foi trocado no intervalo, né? Aliás, o Palmeiras não rendeu nada no primeiro tempo, né? E méritos também do Cruzeiro, que aliás é um time muito bem montado pelo Léo Jardim. O Léo Jardim, ele penou um pouco no início, tanto que foi eliminado da Sul-Americana, mas ele encontrou um time consistente do Cruzeiro. Caio Jorge em grande fase, né? E foi o autor dos 2 gols da vitória do Cruzeiro hoje. E acho que o Jardim também tem méritos em domar esse elenco, porque a gente sabe que era um elenco muito estrelado. Ele bateu de frente com o Dudu acabou saindo, ele domou o Gabigol que entrou, estava no banco hoje, entrou no segundo tempo, mas é um time muito perigoso e é um time que realmente mostra que vai brigar pelo título até o fim. Tem sido muito consistente e fez um início de jogo muito perfeito, né? E muito ruim do Palmeiras, aproveitando falhas defensivas do Palmeiras. O Palmeiras não entrou no jogo, né? Entrou muito desligado. O primeiro gol do Caio Jorge, foram 2 gols de bola parada. O primeiro gol do Caio Jorge, ele vem nas costas do Jai e, enfim, consegue abrir o placar muito rapidamente ali com 1 minuto e pouco de jogo, 2 minutos. O Palmeiras sente o baque, toma o segundo gol logo em seguida e foi muito dominado pelo Cruzeiro nesse primeiro tempo, porque o Cruzeiro não é uma equipe que precisa ter tanto a bola para ser perigosa. Tanto que a gente viu a estatística da primeira etapa, o Cruzeiro teve menos posse de bola, mas mais chances de gols. Ou seja, com os 2 gols logo no comecinho, com 5 minutos de jogo, a partida ficou do jeito que o Cruzeiro queria, né? O Cruzeiro conseguiu se fechar super bem, defensivamente foi muito consistente, e mesmo na segunda etapa, quando o Palmeiras voltou melhor, depois que o Abel Ferreira fez as alterações, colocando o Paulinho e o Vitor Roque, tirando o Rafael Veiga e o Flaco Lopes, o Palmeiras realmente foi melhor no segundo tempo, teve um rendimento melhor do que no primeiro, né? Ficou mais presente no campo de ataque, mas o Cruzeiro foi muito consistente, conseguiu lidar muito bem com essa pressão do Palmeiras. E realmente, assim, um jogo muito ruim do Palmeiras, né? Como eu disse, na segunda etapa melhora com as mexidas, mas eu acho que coloca aí na conta um pouco as escolhas do Abel Ferreira, realmente, que foram pra mim ruins para começar o jogo. Eu tenho falado bastante aqui, né? Porque muito se pega no pé do Vitor Roque. Realmente tá faltando ele fazer gols. Mas ele faz uma coisa muito importante que a gente viu ele fazer na segunda etapa, que é pressionar muito a saída de bola do adversário. O Palmeiras não teve isso no primeiro tempo. E mesmo com um pouco de criatividade, o Palmeiras estava sem criatividade. As 2 melhores chances do Palmeiras na primeira etapa foram chances de fora da área.
O Palmeiras não conseguia criar, não conseguia chegar. O Estevão, mais uma vez, não foi bem. Também ficou muito isolado, né? Ninguém encostava nele, ele tinha que decidir toda hora ali na direita. E perdeu muitos duelos. Na segunda etapa, como disse, o Palmeiras melhorou, mas não foi suficiente. O Alan, eu acho que é a boa notícia, porque é um menino da base do Palmeiras e que tem muito a evoluir. Ele que faz o gol no final do jogo, né? Uma bela jogada dele com o Evangelista. É um menino pra gente ficar de olho. O Abel Ferreira já falou muito bem sobre ele. Só que o Palmeiras fez o gol muito tarde. Já era muito tarde para conseguir um empate, conseguir reverter a situação. E como eu disse, vai para o Mundial de Clubes perdendo essa liderança do Campeonato Brasileiro. Claro que não é terra arrasada, mas eu acho que são 2 jogos pro Palmeiras, para a comissão técnica, internamente, pro Palmeiras avaliar muito bem esses jogos contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, porque mais uma vez em jogos decisivos, em jogos grandes que o Palmeiras precisa definir e se impor, o Palmeiras não vai bem. Então é preciso realmente ajustar alguns pontos, porque se quer brigar por título, precisa ganhar esses jogos desses grandes adversários, né? Inclusive, na Opinião Placar da sexta-feira, a gente mostrou uma estatística dos últimos tempos do Abel Ferreira, né? Do time do Abel Ferreira contra o G6 do Brasileirão. E o retrospecto é muito ruim. Para ganhar título, o Palmeiras precisa fazer a lição de casa e ganhar também contra times que são inferiores, como o Palmeiras sempre consegue fazer, mas também na hora da prova de fogo precisa mostrar o que veio. Nesses 2 jogos contra Flamengo e Cruzeiro faltou isso. Vamos ver como que o Palmeiras vai agora para o Mundial de Clubes e depois no retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, Libertadores, como esse time vai render. Lembrando que não vai ter o Estevão e aí tem uma janela também aí no meio, uma janela de transferências que pode mexer nessa equipe, trazer algumas peças podem ir embora, a gente vai acompanhar tudo isso. É só nas análises do pós-jogo aí do Verdão, onde o Massini trouxe alguns dados importantes ali, que o Palmeiras não vence o pessoal do G6, são dados impressionantes, alarmantes, digamos assim, né, cara? E estamos acompanhando aqui também o resumo do sorteio da Libertadores, né, onde o Palmeiras vai pegar o Universitário do Peru, um confronto relativamente fácil, muito importante, pra dar um respiro aí pro Palmeiras poder passar das oitavas, né, cara? Agora pensar no Mundial aí, fazer um bom papel lá, porque a gente sabe que vai ser difícil, muito difícil, inclusive. E voltar depois preparado, cara. Voltar mais cascudo, voltar com uma campanha, com uma moral, uma campanha no Mundial ali boa, passar da fase de grupos e depois voltar cascudo para as competições das Copas aí, onde o Palmeiras vai pegar o Universitário do Peru na Libertadores e vai ter um derby, né, cara? Confronto contra o Corinthians, confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil, cara. Pô, então é importantíssimo que o Palmeiras até lá tenha se ajeitado. Importantíssimo que até lá o Paulinho e o Vitor Roque possam ser titulares, né, cara, desse time, porque tá difícil, cara. O Palmeiras não deixa claro por que o Paulinho e o Vitor Roque não jogam junto ainda, sendo que foram as 2 maiores contratações do Brasil, né? O Paulinho, na verdade, foi a 3ª maior contratação, mas o Vitor Roque é o jogador mais caro atuante no Brasil, contratação mais cara do Palmeiras. Mas é isso, família, vamos que vamos. O Palmeiras tem um ótimo elenco, tem um bom treinador e a gente tem que levantar a cabeça depois dessa derrota dolorosa, né? Onde o Palmeiras entrou apagado, cara. Contra o Cruzeiro, entrou apagado, 5 primeiros minutos ali, nossa, horroroso. O Palmeiras também não produziu nada no primeiro tempo, mas enfim, o Palmeiras tem capacidade aí de voltar a jogar bem, a se reerguer após essa derrota, né? E se manter resiliente para poder continuar trabalhando e conquistar coisas grandes nessa temporada aí, família, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, fechou? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like para impulsionar o vídeo, para que esse vídeo chegue em mais palmeirenses e ajude o nosso trabalho, beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou do sorteio. O Palmeiras deu sorte contra o Universitário e o sorteio da Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians. O que você espera sobre esse confronto? Comenta aqui embaixo, quero saber, beleza? Palmeiras que vai viajar para o Super Mundial dia 9 agora, então tem esse período de descanso aí, essas mini férias aí, né, que o Abel vai dar pro elenco. E é isso, família. Então vamos que vamos. Forte abraço, até o próximo vídeo. Avante palestra, os porque é louco. É nóis.